quando eu entrei na faculdade, até então, a única coisa que eu sabia de dança era aprender passos e reproduzi-los, né? E fazer apresentações de final de ano e coreografar. Para mim, dança era isso, de uma forma bem resumida, assim. E aí, quando eu conheci a Débora Barreto na faculdade, ela fez o curso de extensão universitária com a gente, eu comecei a descobrir não só o que era pesquisa em dança, e a gente nem chamava de pesquisa em dança na época, apesar de já fazer, a gente nem sabia que a gente fazia, né? Mas a gente começou a entender um outro tipo de pensamento de corpo, pensamento do movimento para a comunicação em dança. Então, a dança como área de conhecimento, a dança como uma forma de comunicação, que até então para mim era uma linguagem quase que puramente estética. E super prazerosa, super um hobby, assim, né? E quando a Débora apareceu na nossa vida e a gente começou a trabalhar com um termo que hoje é super empregado, criação colaborativa. Jamais sabia que o que eu fazia na época era criação colaborativa. A gente criava os trabalhos todos juntos. Então ela orientava e a gente ia construindo os nossos trabalhos. Isso para mim era extremamente novo. E eu adorei, porque eu podia criar, eu podia fazer as coisas que eu queria fazer, era sensacional. Mas eu me lembro de um momento que foi bem específico da minha história com a Débora, quando a gente participou de um festival de dança em Ilhabela, São Paulo. E a gente levou um trabalho, que era o nosso primeiro trabalho, que chamava A Rua à Lua. E era um trabalho muito simples, assim, não tinha nada de muito especial, muito menos de técnico, porque nosso grupo tinha, o Ricardo era jogador de vôlei, tinha gente da ginástica, tinha gente do judô, tinha gente de vários lugares. Da dança mesmo eram pouquíssimos. Então a gente levou esse trabalho lá para Ilhabela e as pessoas, elas receberam o nosso trabalho de uma forma muito especial, muito sensível e se emocionaram muito com o resultado do nosso trabalho. Isso aconteceu várias vezes. Mas naquele dia eu lembro que eu abracei a Débora e falei, Débora, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Eu quero trabalhar com uma dança que seja sensível, que seja reflexiva, que seja transformadora, que toque, que atravesse as pessoas de alguma forma, que não seja simplesmente um lugar de apreciação estética, mas de reflexão também. Então esse foi um momento que foi muito marcante mesmo e que mudou minha visão de dança para o resto da minha vida. Aí a segunda pessoa e segundo momento foi quando eu encontrei a Cíntia. Porque quando a Débora foi embora, a gente ficou trabalhando sozinhos e a gente se sentiu meio que desamparados. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia dar aula um para o outro, a gente não sabia fazer aula de dança contemporânea, a gente não sabia nem se era possível aula de dança contemporânea. Então, assim, nesse desamparo, a gente decidiu que cada um ia procurar alguém da cidade de Curitiba para ensinar a gente a dançar, bem assim, ingenuamente. Aí a gente estipulou que o Ricardo ia falar com a Cíntia Cunifas, não vou lembrar direito, tá? A Juzinha ia falar com a Marila, a Déia ia falar, era Cunifas, Marila, tinha uma terceira pessoa que agora não lembro quem que é, e eu lembro que eu tinha visto a Cíntia Napoli dançar na mostra da FAP, e que eu achei, tipo, maravilhoso, achei incrível, e eu falei, gente, vou falar com uma tal de Cíntia Napoli. Eu entrei em contato com a Cíntia por telefone e falei, Cíntia, você não me conhece, eu não te conheço. A gente é um grupo da faculdade de Educação Física da Federal e a gente quer aprender a dançar. Você pode dar aula pra gente? E a Cíntia me recebeu um dia na cantina do Guaíra para conversar comigo, generosíssima, como ela sempre foi e continua sendo. E falou, claro, eu dou aula para vocês uma vez por semana. E ela começou a dar aula pra gente uma vez por semana no DCE, no Diretório do Centro Acadêmico da Educação Física, numa sala cheirando a maconha, suja pra caramba ali na reitoria. E toda quarta-feira à noite era o dia auge da minha vida, que era o meu encontro com o meu corpo, com as minhas possibilidades, com a descoberta de uma aula de dança contemporânea, que era a aula que a Cíntia trabalhava, falando de peso, espaço, apoio, tempo, enfim, né, conceitos que até então para mim eram só intuitivos. Então a Cíntia, quando ela apareceu na minha vida, ela fez uma revolução muito grande, tecnicamente, conceitualmente, artisticamente. Ela abriu um universo para a gente de possibilidades, de repertório, de pesquisa, de investigação, de criação, que foi super legal. E deu que ela abriu o Vila Arte em 2003, e eu continuei trabalhando com ela, continuei dando aula no Vila, e um dia também, na mesma cara de pau, eu perguntei para ela, posso fazer parte do teu grupo de dança? E ela falou, começa assistindo. Né? Fica um ano assistindo os ensaios, depois a gente vê o que acontece. Eu fiquei um ano assistindo os ensaios dela com o grupo dela, até que um dia eu entrei para substituir uma bailarina
E deu que estou com ela até hoje, trabalhando. Inclusive, em 2007 ficou só eu e o Yuki, todo mundo foi embora. E a gente continua trabalhando até hoje. E a terceira e última pessoa e último momento, que para mim foi também muito crucial na minha trajetória, foi quando eu fui para o CEM, que é o Centro em Movimento em Lisboa, fazer um curso de formação intensiva lá. E conheci a Sofia Neupar, né? Ela é uma outra figura na minha vida, mas que talvez não teve a mesma intimidade, a mesma cumplicidade que eu tive com a Débora e com a Cíntia, mas que profissionalmente me provocou de uma maneira brutal, me revirando do avesso, literalmente, como artista, mas principalmente com o pensamento que eu tinha com relação à dança. Ampliou de uma tal forma que hoje tudo que eu faço para mim, até falar nessa entrevista e ler e conversar e escrever e orientar, como tudo isso se transformou dança, se transformou em movimento de um jeito muito ativo, foi ela que introduziu isso na minha dança. E também a particularidade do fazer artístico foi muito provocado por ela, né? Como que você faz, como que você carrega essas informações para Curitiba, como que você dá continuidade para isso que você aprendeu aqui, como que você faz o teu jeito de dançar, de orientar, enfim, de criar. Então, a Sofia, ela me abriu uma porta para um novo olhar sobre a dança que eu já fazia. E é ela que me estimulou a criar o IMP aqui em Curitiba, que é meu núcleo de pesquisa em dança, que chama Investigação do Movimento Particular. Então, tudo isso foi um pouco do estímulo que o CEM e, mais especificamente, a Sofia fizeram na minha vida. Eu acho que eu sempre, quando eu tomei consciência do que eu queria com a dança, e engraçado, por mais que eu dance desde os meus 8 anos, é recente essa consciência, uma consciência clara de que eu gostaria de fazer parte de uma companhia de dança profissional, de que eu gostaria de dar aula ou de orientar pessoas para a criação em dança. Essa consciência do viver de dança, literalmente, ela é recente, ela deve ter uns 3, 4 anos. Então, eu acho que o que me move hoje é a satisfação desse acontecimento que se concretizou na minha vida e um desejo profundo de continuidade, aprofundamento e avanço em todas as questões. Então, seja as questões investigativas dentro do estúdio, seja perceber que essa investigação não é só essa prática diária, mas também, e muito, essa prática diária, mas também o quanto eu leio sobre ela, o quanto eu falo sobre ela, o quanto eu exerço ela politicamente, o quanto eu compartilho as minhas impressões com outras pessoas. Então, quando eu comecei a perceber que tudo que eu fazia era dança de uma certa forma, isso gerou em mim um movimento que gera outro movimento e assim um desdobramento de movimentos que me mantém ativa e me mantém dançando o tempo inteiro. Artisticamente, esses dias a Cíntia me perguntou, porque a gente teve que fazer um projeto e eu sugeri, se eu não entrasse como bailarina, e se eu entrasse só como assistente de direção nesse projeto? E aí ela me perguntou, você está preparada para deixar de dançar nesse momento, pelo menos nesse projeto? E foi super legal essa pergunta, porque também o que me move é perceber que eu ainda preciso dançar muito, que eu ainda quero aprender muito sobre o meu corpo, sobre as minhas possibilidades, sobre os meus estados de presença, sobre trabalhar com outras pessoas. A gente começou a convidar gente nova para trabalhar com a gente. E é tão inesgotável essas possibilidades que tudo isso me dá um grande prazer de continuar. Então, artisticamente, eu só quero continuar investindo e redescobrindo o meu fazer artístico da dança sempre. Eu aprendo muito com os outros. Eu acho que é por isso que é uma escolha minha querer trabalhar junto com as pessoas o tempo inteiro. Para mim é um embate crítico que me faz crescer imensamente. Todo dia é uma crise. No MP as minhas crises são diversas. Como o encontro era até ano passado na sexta-feira, eu lembro, toda quinta-feira à noite eu tenho insônia, eu fico, caraca, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou chegar, como é que eu vou conduzir essas pessoas, como é que eu vou realmente conduzi-las para um lugar muito específico, ou muito profundo, ou muito transformador, eu também não posso ter expectativa nem pretensão de ser a pessoa transformadora da vida dessas pessoas. Mas eu sei que, de alguma forma, elas estão ali porque elas buscam coisas e que eu posso, de alguma forma, mediar essas informações. Não orientá-las no sentido de ter hierarquicamente a sabedoria para isso, mas como é que eu posso
desafiá-las a descobrir por elas mesmas, a adquirir esse conhecimento sozinhas, né? Através da experiência do encontro, da experiência do dia a dia. Então, para mim é diferente só o desafio de estar com essas pessoas e de saber que elas contam comigo como uma mediadora de conhecimento, que vai de alguma forma proporcionar para elas um espaço de criação e de reflexão em dança. É um desafio que me coloca em movimento diariamente. Eu sei que elas de alguma forma esperam alguma coisa de mim e eu delas, e como que a gente se retroalimenta é sempre um exercício e é muito difícil, mas extremamente prazeroso, porque eu aprendo com elas enquanto eu aprendo com os meus amigos de trabalho na companhia. Que aí é uma troca mais artística, é uma troca das minhas questões de dança bem pessoais, de como que eu me movo, de como que eu exercito a minha dança e como que isso entra em choque ou entra em afinidade com essas pessoas no dia a dia e como que a gente vai se descobrindo e aprendendo coisas novas juntos, mas é muito parecido o lugar, é difícil de distinguir. Eu acho que os desafios são diferentes e as funções se modificam, mas o crescimento, para mim, vem dessa minha escolha pelo embate coletivo. E para mim isso é muito importante na dança hoje. Então talvez a pergunta para a Juliana hoje fosse até onde é possível ir ou até quando é possível suportar um tipo de vida com todas as suas instabilidades e com todas as suas expectativas e possíveis frustrações, de saber que num semestre pode estar tudo muito bem, no outro você talvez não consiga. E às vezes eu tenho me perguntado até onde é possível, tanto com o meu corpo, com o envelhecimento, até quando eu consigo dançar, até onde eu quero orientar, até onde eu consigo escrever projeto. Será que eu vou me cansar amanhã? Será que eu vou resistir? Será que eu vou desistir? Então, são várias perguntas que surgem de uma realidade que eu vivo hoje, assim. Eu não sei se eu preciso responder essa pergunta, eu não tenho resposta para ela, mas a pergunta é justamente até quando é possível viver de dança.